Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de diversos temas. Vem comigo. E começando aqui com a alta da bolsa, na data de gravação desse vídeo, subiu 2,57%. Um dos motivos é o fato de a bolsa americana ter subido e o capital estrangeiro ter ingressado no país, apesar dos desdobramentos ainda incertos sobre a aplicação da Lei Magnitsky aos bancos brasileiros. E o que acontece? O presidente do Fed fez algumas citações na sua declaração, dando a entender que sim, há um espaço para o corte do juro americano. Isso estaria muito mais claro se não fosse os impactos das tarifas, até mesmo ao consumidor americano. A gente está vendo inflação nos Estados Unidos, o Walmart sofrendo com isso. Então, a cautela do Fed ainda se centra nisso, porque em relação a emprego já está havendo uma desaceleração da economia americana, de tal modo que, ainda que não aconteça a queda nesse ano, é provável que aconteça no ano que vem, e o mercado já começa a precificar tudo isso, colocando no preço das ações. Mas aí a gente entra em outra discussão. A bolsa americana é uma bolha? E é uma discussão hoje que está muito válida. Por quê? Porque quando a gente olha para o índice preço-lucro do índice Nasdaq 100, que reúne as 100 empresas financeiras de tecnologia dos Estados Unidos, as 100 maiores, esse índice está bem acima dessa banda aqui, o que seria uma banda, digamos assim, média de negociação desse índice. Está aqui a 33 vezes lucro, é um patamar muito elevado, mas ao mesmo tempo não significa automaticamente uma bolha financeira. Porque a bolha não está ligada somente a valuation, como também a falta de fundamentos para justificar esse valuation. É o que aconteceu na bolha de tecnologia dos anos 2000. Ali não tinha fundamentos nas empresas. As empresas não davam lucro. E aí foi justificada toda aquela correção de mercado pesada. Agora não é o caso das empresas americanas, especialmente as Mag 7, as grandes ali, que ocupam mais de 60% do retorno total do S&P 500. Eu estou falando do seguinte, eu estou falando da Tesla, que negocia assim a um patamar ridiculamente caro, a mais de 100 vezes lucro, Nvidia, mais de 50 vezes lucro, Microsoft, 37 vezes lucro, Amazon quase 35, Apple quase 35 também, a Meta abaixo de 30 e temos a Google, que na minha visão está tendo um patamar razoável, pensando em empresas de tecnologia. E se você excluir essas 7, o retorno do S&P 500 fica bem medíocre, fica entre 8 a 10% nesses últimos 2 anos, ficaria bem baixo. Eu particularmente hoje, entre estas, só investiria na Google, tem um patamar de valuation mais razoável. As demais aí, realmente fica difícil. Como eu disse, a gente não está, por exemplo, numa bolha da década de 70, que foi a Nifty 50. Ali a gente tinha as empresas negociando a 50, 60 vezes lucro, as grandonas. Aqui a gente tem algumas nesse patamar. Mas as principais aqui, Microsoft, Meta e etc., não estão exatamente numa bolha, como eu falei, mas estão caras. Então, o que eu tenho recomendado a clientes e o que eu tenho feito? Não aportado nessas empresas nem nesses índices no momento. Warren Buffett vendeu grande parte, já reconhecendo que o mercado não está barato. Howard Marks já vem falando, olha, será que o mercado não está muito otimista? E há um certo otimismo com a economia americana, concentrado nessas empresas de tecnologia, ao passo que as empresas da velha economia, que produzem commodities, mercadorias, etc., estão aí a valuations extremamente baixos. Até que ponto isso é sustentável? A gente não sabe. É por conta dessa incerteza que é importante diversificar e, pensando em ciclos de mercado, não sair concentrando tudo aonde está a grande euforia. Senão, está colocando as chances ao seu desfavor. E aí, no meio do caminho, você tem algumas bolsas extremamente baratas. Vou citar duas, a bolsa brasileira e a bolsa chinesa, que podem disparar. Olha só a bolsa chinesa. Subiu nesse ano mais de 33% em dólares. Nos últimos 12 meses, quase 50% em dólar. Eu não estou falando que é para investir na bolsa chinesa, nem eu invisto, mas eu estou te mostrando o seguinte. Aqui a gente está falando de uma bolsa que negocia 11, 12 vezes lucro. O Brasil é 10 vezes. Então, uma hora, o dinheiro troca de mão, troca de país. É isso que acontece. Então, ao invés de você ficar excessivamente preocupado com a aplicação da Lei Magnitsky, com tensões geopolíticas, foco nos ciclos de mercado. E, obviamente, em algum momento, o mercado vai ter que tirar dinheiro da bolsa americana e comprar mercados emergentes. Geralmente, os investidores esperam algum gatilho para isso. No Brasil, há um consenso no sentido de ser a eventual saída do Lula do poder. A gente não sabe. O que está no seu controle é: bolsa está barata. O que você deve fazer? Comprar. É só isso que você pode fazer. Ah, e eu deveria vender a bolsa americana? Também não. Por quê? Você não deveria ter uma posição muito grande. Você deveria estar mais alocado em Brasil. Mas por que você não deveria vender bolsa americana? Porque se o juro for cortado e o mercado precificar tudo isso, a
ainda mais, você vai ter uma elevação de preço ainda maior. Você pode fazer algum rebalanceamento se você já está com um lucro muito grande, aí você pode pensar em fazer isso. E no lado brasileiro, temos aí uma inflação implícita cada vez menor, 3 a 4% para os próximos 2 anos. Isso mostra para a gente que o mercado está esperando uma desaceleração da economia brasileira com esse juro em 2 dígitos. Com o Fed cortando o juro, isso vai ajudar o Brasil a cortar também, mas eu só espero isso para o ano que vem. E, sinceramente, dificilmente a gente vai ver um Banco Central brasileiro cortando agressivamente o juro em um ano de eleições, onde há um estímulo a quem está no poder de gastar ainda mais a fim de conseguir a reeleição. E gasto público gera inflação. Então há essa preocupação. Eu estou enxergando um trabalho muito técnico do Banco Central atualmente, que está bem comprometido em colocar essa inflação pelo menos no teto da meta. Então, eu continuo enxergando cautela, de tal modo que para você ainda consegue ganhar muito dinheiro no seu caixa, na parte de renda fixa, e ir migrando devagar os recursos ali, tanto do que você poupa do seu trabalho quanto da renda fixa, para alocar em ações aos poucos, sem loucura, com conforto, e assim montando um portfólio de investimentos bem equilibrado e que possa se beneficiar de um ciclo eventual de efetiva euforia aqui no país. Continuando aqui a respeito da BB Seguridade, esse é um papel que tem caído acompanhando a trajetória de queda do Banco do Brasil. Só que aí você poderia se perguntar, mas Luan, o negócio é diferente. Por que o mercado está batendo tanto em BB Seguridade? Primeiro, a gente precisa comparar aqui com a principal concorrente de bolsa, que é a Caixa Seguridade, porque nesse ano o BB Seguridade está caindo 12,55. A Caixa caindo quase 5. Então, de fato, o BB Seguridade cai mais. Mas a gente já consegue perceber o seguinte, que há uma correção nesse ano até então em empresas seguradoras, porque elas subiram muito bem aí nesses últimos 2 anos. Então, já era esperado uma correção, mas claro, a correção em BB Seguridade foi maior. E sim, um dos motivos é o fato de que o Banco do Brasil não está indo bem. E aí a desaceleração da atividade de crédito no Banco do Brasil, especialmente na área rural, impacta no operacional da BB Seguridade. Então esse fato relevante aqui tem gerado também uma correção maior em BB Seguridade. Porque olha o que ele diz, que a empresa espera um resultado operacional não decorrente de juros. Então o que é isso? É o resultado operacional mesmo, que não é o financeiro que está impulsionando a seguradora, nesse cenário de Selic a 15%. Esse resultado, ele teria um crescimento entre 3 a 8%, mas tende a ser de 1 a 4%, sendo que foi observado no primeiro semestre 7,4%. Então a empresa está esperando no segundo semestre de 2025 uma queda de resultados para bater esse pequeno crescimento. Então já há uma expectativa de resultado mais fraco no operacional, por isso que o mercado está batendo. Prêmios emitidos seria entre 2 a 7% de crescimento, pode ser um decréscimo de 4% por conta da atividade mais fraca do Banco do Brasil. E aí isso vai impactar tanto o seguro agrícola e seguro prestamista. E reservas de previdência, que aí tem um crescimento de até 16%, caiu para 12%, muito por conta ali do IOF, mas a grande questão está aqui, em prêmios emitidos menores que impactam no operacional com um crescimento menor do que o esperado. Então, o resultado do segundo semestre vai ser provavelmente mais fraco que o do primeiro. E o mercado colocou isso no preço. Ainda assim, a gente viu que o último dividendo reportado foi de 1,94. Se a empresa simplesmente conseguir pagar R$ 3,60 por ação, a gente está falando a R$ 32 de um dividend yield de 11,25. Só que ela vai conseguir pagar aí pelo menos 3,80. Então, seu dividend yield vai para quase 12. Então, hoje, na minha visão, a relação risco-retorno em BB Seguridade está favorável. É uma empresa de alto retorno sobre patrimônio líquido, então algum crescimento ela consegue reportar aí retendo entre 10 a 15% do lucro. Então, hoje, na minha visão, o desconto está interessante nessa empresa. Em Caixa Seguridade, o desconto é menor. Claro, o risco é menor também, ela não vai sofrer com guidance revisado, ela não vai sofrer com o agro, mas ao mesmo tempo também não pode pagar caro demais, porque a empresa não vai ficar crescendo também todos os trimestres o resultado. Uma hora isso acaba, até porque o payout dela é muito alto. 92%. E por fim, UBS reiterou compra para a Petrobras, rebaixando o preço-alvo de 42 para 40, mas com a ação a 30 agora, você tem R$ 10 aí de potencial, segundo o banco, e a visão deles se baseia simplesmente no seguinte, na expectativa de crescimento da produção nos próximos anos, e um dividend yield que deve ficar entre 10 a 14% nos próximos anos. E de fato, a gente tem visto a Petrobras com foco no crescimento da produção para compensar esse petróleo abaixo de $70, que até subiu um pouquinho hoje. Mas a minha preocupação hoje com Petrobras não está ligada ao preço do petróleo. Produção, acho ótimo, mas não pode crescer demais também, senão você pode ter excesso de oferta. Mas a minha preocupação está com a perda de foco da empresa. A gente está vendo isso. Primeiro que refino já está consumindo ali uma parte da rentabilidade da empresa e pode gerar até prejuízo nessa área de refino, porque o ROI
nessa área hoje já está muito baixo, já mostrei em outro vídeo. E ainda há o desvio ali de cunho político e social para o retorno à área de distribuição de gás de cozinha. Isso não dá. A empresa já fez esse desinvestimento no passado, quer voltar para algo que não é bom. Porque se ela focar só na atividade principal dela, o ROI dela passa de 20% e com o petróleo em alta pode passar de 30%. É uma empresa extremamente rentável, mas não pode perder o foco. Então sim, Petrobras é muito descontada. 5 vezes lucro mesmo, com o petróleo em baixa, abaixo do valor patrimonial da ação, ainda entrega um ROI, apesar de tudo, próximo de 20%. Então assim, Petrobras não vale nada, mas é porque o pessoal tem medo, não sem razão, entendo, do governo desviar o foco. E até que ponto a rentabilidade da Petrobras iria entregar valor ao acionista? Porque os dividendos extraordinários parecem que ficaram para outro momento. É provável que nem tenha nesse ano. Ainda assim, deve ter um dividend yield próximo de 9 a 10%. É uma remuneração razoável, mas o medo está no futuro quanto à rentabilidade da empresa. Então cuidado com a euforia, analise bem os riscos que você quer correr, porque a questão de gestão, de governança, precisa estar muito bem precificada nos seus modelos, se você usa algum modelo, sob pena de você depois se frustrar quanto ao preço que você pagou por uma ação que é de commodity. Petróleo é commodity, tem isso também. E não se engane com esse dividend yield de 17, isso aqui não existe, isso aqui pegando no ano passado. Para esse ano, uns 10% aproximadamente. Sendo que a última data com foi dia 21/8, pagamentos ali em novembro e dezembro. E se você quiser se aprofundar muito mais sobre investimentos, aprender comigo, eu te convido a entrar na comunidade FMI, onde você vai ter acesso ao meu curso, Formação Mirai Invest, 40 horas aula. E o legal é o seguinte, você paga por uma assinatura na comunidade que você pode fazer o curso sem pressa, no seu tempo. Você pode terminar o curso em 2, 3 meses, e aí você pagou uma assinatura de 2, 3 meses, você cancela depois se você quiser, e você teve acesso ao curso, tranquilo. Tem também o método dividendo permanente, tem os relatórios de análise de empresas, Multiplan, Itaú, Vivara, eu trago um por semana. Tem os vídeos exclusivos para membros. Então, quem é membro do YouTube, todos os vídeos desses membros estão aqui. Então, na comunidade FMI, tem todos os meus conteúdos exclusivos em um só lugar, além dos meus insights que eu trago aqui para a comunidade. Conheça os benefícios da comunidade Formação Mirai Invest, minha comunidade, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos aqui ao YouTube, no último vídeo do canal. Outro vídeo que eu fiz e não vai dar boas visualizações, como foi o do Bradesco, mas eu faço isso porque os membros têm prioridade na sugestão de vídeo. Oi Luan, acredito que em um cenário de Selic em queda, devido à alta exposição do Santander ao varejo, principalmente setor automotivo, ele deva se beneficiar mais que os outros bancos. Poderia realizar uma análise a respeito do banco? Olha, de fato isso poderia acontecer, mas eu não fico contando muito com essa hipótese, porque bancos têm que pensar no seguinte, tem que pensar em inadimplência. E eu vejo uma postura até mais conservadora do Santander nesse momento, gostei dessa postura, mas hoje é Itaú, cara. Dos bancões é Itaú. BRBI ou ABC? BRBI, é o que eu tenho na minha carteira. Empresa boa, mas o problema é o dono estrangeiro definido. Se você não gosta, você tem os seus critérios, olha, não invista em empresa estatal, ou tem uma empresa que tem um controlador que tá lá fora. Cara, não viola os seus princípios. Isso faz parte para você continuar no jogo de forma rigorosa. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a como calcular o preço teto de ações e fundos imobiliários.